Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda e hoje nós estamos começando um Pod Saúde. E hoje o nosso tema será AVE, que é acidente vascular encefálico, também conhecido como acidente vascular cerebral, AVC. E eu vou apresentar a nossa Ana, que vai dar a nossa introdução. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira temporada aqui do Pod Saúde. E hoje a gente está com convidadas da Sociedade Brasileira do AVC, que são a Júlia e a Gerli. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas, Obrigada, muito obrigada pelo convite. E Amanda, pode iniciar aí. Então, pessoal, o nosso tema hoje será o AVE, né? Como eu já havia dito. E ele é uma das principais causas de morte no mundo, perdendo apenas para o câncer e para o problema de coração, né, que é infarto, problemas desse tipo. E nós vamos conversar com as meninas, tirar algumas dúvidas, até conversar com os internautas também, algumas dúvidas que tiverem. Manda aí pra gente, tá, gente? Manda pra gente aqui, a gente tá nas redes sociais aqui. Tudo vapor. Isso. E então, meninas, vamos lá. O que causa o AVE? O AVE, ele é causado especificamente por uma obstrução, né, das artérias, dos vasos sanguíneos, né, que irrigam a região cerebral. E ele tem basicamente dois tipos de AVE, né, que é o isquêmico e o hemorrágico. Isso. Qual a diferença dos dois? Pro isquêmico, hemorrágico. Olha, o isquêmico é o mais comum, né? Ele quando a pessoa tem um AVC, ele é o mais comum, ele tá assim, 85% da população que sofre o AVE, ele sofre o AVE isquêmico. E os outros 15% sofrem do hemorrágico. Você quer explicar, Gerli? Sim. Então, o que acontece? No isquêmico, propriamente dito, a gente fala-se que quando ocorre uma obstrução, né, de um vaso, de uma artéria na região cerebral, então essa obstrução ela pode ser causada por um trombo, por uma embolia, né? Isso é o mais comum de acontecer. Esse daí é o hemorrágico. Esse é o isquêmico. Isso. O que causa o entupimento, assim? É tipo uma falha? Como é que é? Na verdade, tem vários fatores, né, que pode causar. Sim, o isquêmico ele pode ser dado também por problemas cardíacos, né? Mas tem a questão também da aterosclerose, né? Que são as placas de ateroma. Eu vou explicar o que é ateroma. É placa de gordura. Por isso também tem muita questão. É mais comum, então, em pessoas mais obesas ou já tem Isso tá ligado diretamente à alimentação que a pessoa teve na vida toda, entendeu? E aí essa placa, ela pode, vou falar aqui, né? Se soltar, assim, lá dentro da artéria e causar esse entupimento. Parar como eu poderia explicar? O fluxo sanguíneo. Aí, o que ocorre? Uma vez que tem lá um trombo, né? Como a Julia explicou, seja por uma placa de gordura, enfim, esse trombo, ele impede a passagem do sangue, ou seja, impede, né, que as células ali daquela região cerebral ali, de uma determinada região cerebral, elas recebam oxigênio. E com a falta desse oxigênio, aquela região ali, ela morre, isso, né? Ela morre e perde a função. Ela fica, né, paralisada, né? Já na questão do AVC hemorrágico, o que pode acontecer é um rompimento dessa artéria, desse vaso. E com esse rompimento, por isso que o nome fala hemorrágico, porque acontece uma hemorragia ali naquela região, aonde que com o rompimento desse vaso tem um transbordamento de sangue, né? Ali naquela região. E aí é o mais grave, sim. E como se descobre? Através de uma tomografia? Qual que é o... Isso. O exame mais comum seria a tomografia, né? Para poder ter a identificação correta,
tanto da região afetada, como dimensão do quanto que foi afetado. Mas dá pra ver fisicamente também, né? É isso que eu ia perguntar agora. Fisicamente tem alguma diferença do sintoma do isquêmico pro hemorrágico? Ou serão os mesmos sintomas? Só para o pessoal de casa. São os mesmos sintomas. Tanto que assim, vou até explicar já a questão do isquêmico. Quando o paciente começa a ter o AVE, ele é reconhecido, a pessoa vê que ele não está bem e é levado para o hospital em até 3 horas, 4 horas, porque tem que ser levado imediatamente. Rápido, né? Porque quanto mais rápido, pode ser revertido, sabe? Sim. As chances das sequelas são bem menores. Então, quando o paciente chega no hospital, a gente tem que pedir a tomografia, porque aí a gente vai conseguir identificar. Se tiver um derrame, que é como é popularmente também conhecido, né? Esse extravasamento de sangue lá, que vai ser no AVE hemorrágico, na tomografia a imagem vai sair branca, sabe? Tá. Meio clara. Por causa do sangue, né? Que ele dá uma Isso, claridade e extravasado, tal. vai ficar assim, a área toda mais branca. E quando for o isquêmico, não vai ter esse extravasamento. Aí na questão do isquêmico, a gente pode entrar com medicação antitrombolítica. Um exemplo é a alteplase, que ela pode ser usada nas primeiras 3 até 4 horas e meia do início dos sintomas. E depois disso já não pode mesmo. E a chance das pessoas ficarem com sequelas Ficarem são com bem o lado mais torto, não conseguir E a movimentar, hemorrágica né? o tratamento dela é só cirurgia ou teria medicamento também? O tratamento do AVE hemorrágico é claro que depende da conduta de cada médico. Mas o que a gente vê assim de mais comum, né, normalmente os tratamentos para o hemorrágico entra muito com a questão cirúrgica mesmo, devido ao extravasamento de sangue, né, como já foi dito. Aí, normalmente os médicos costumam optar por clampar, né, aquela artéria, né, que foi rompida, né, justamente para poder evitar que haja até um novo extravasamento de sangue ali. E aí, em alguns casos, pode-se também ter uma drenagem, né, do sangue que está ali naquela região do cérebro. Tem alguns casos que não é necessário drenar esse sangue. Tem alguns casos que o próprio organismo elimina sozinho esse sangue. Então, aí no caso vai... É muito inteligente. Muito. O corpo humano é Sensacional. sensacional. Mas aí vai depender mesmo de como que o médico vai observar. Mas seria bom ter essa observação toda dentro de hospital, né? Nada em casa e tudo mais. Pois é. E tem formas de prevenção do AVE? Sim, existem formas de prevenção. No AVE, a gente fala-se que as formas de prevenção é o seguinte: existem fatores que a pessoa ela não tem como ela interferir para que ela tenha o AVE. Quando a gente fala desses fatores que não tem como interferir, a gente está falando da questão de uma idade avançada, né? Ou seja, pacientes que estão acima aí de 60 anos são pacientes que eles têm uma probabilidade maior de ter o AVE. E aí também, quando a gente fala da questão da raça, né, da etnia, né, porque a gente sabe hoje, né, que pessoas, né, negras, elas têm uma probabilidade maior, né, de ter o AVE também. E também na questão do sexo, né? Quando a gente fala do sexo, a gente já sabe também que os homens, eles estão mais propícios, né? A desenvolver o AVE, a ter o AVE. Então, esses fatores são fatores que não tem como a pessoa, ela prevenir, né? A questão também, uma outra questão também que entra
é a questão da genética, porque já se sabe hoje que tem pessoas que, geneticamente falando, elas têm uma probabilidade também maior. Então, fator genético você não muda, idade avançada não tem como, raça não tem como e o sexo também não. Mas quando a gente vai para a parte de prevenção, que fala assim, que depende da pessoa, né, fazer por onde, prevenir isso, aí, você quer falar? Fazer atividade física Não, também é muito interessante, comum. A né? questão de hábitos de vida mesmo. Vai ser a rotina da pessoa, a alimentação A dela. alimentação é muito Como eu importante, falei, né? muito Independente do importante. que você tiver Muito tentando importante. prevenir Se a também, pessoa se exercita, se a pessoa é sedentária. Então tá tudo interligado, sabe? E a pressão também tem que estar bem Sim, normal, né? porque 12 por na 8. questão mesmo do AVE hemorrágico, uma pessoa com uma hipertensão, que é a pressão elevada, pode ser um dos fatores que pode levar. Isso. E a taxa de mortalidade é muito alta comparado ao Só fazendo um adendo ao que a Júlia falou, a questão da pressão, já tem estudos que comprovam que a pessoa que ela consegue manter a pressão dela 12 por 8, ela consegue diminuir em até 60% a chance de ter um AVE. Então, essa questão da pressão, ela é primordial. Se hoje pedisse, por exemplo, assim, para mim poder, elege aí de todos os fatores de risco que a gente sabe que existe para que a pessoa ela venha a ter um AVE, tem vários que a gente pode enumerar. Mas se fosse para me escolher eu falaria que a pressão arterial realmente ela é assim uma das principais que tem que se manter ali sob controle para estar. Tudo certinho. Então, galerinha de casa, fazem aí um acompanhamento da sua pressão. Bastante da saúde de vocês. Pra dar tudo certinho aí com vocês, E a gente tem algumas perguntinhas aqui dos internautas. Um paciente não, né? Um internauta perguntou sobre que o risco, falou que o risco mesmo é o dobro para quem é fumante. Porque, sinceramente, fumar, bebida... É o que a gente fala, sabe? Eu, por exemplo, quando eu posso, eu sempre estou falando com os pacientes. Porque muitas das vezes você chega no seu consultório paciente que às vezes fala para mim, mas eu fumo há 30, eu fumo há 40, eu fumo há 50 anos e eu não consigo deixar. Gente, o conselho que eu dou é o seguinte: para quem nunca fumou, para quem não fuma, nem por curiosidade. Não chegue perto, sabe? Primeiro assim, porque vamos combinar, tá muito fora. Não, e assim, não combina mais mesmo. A gente sabe hoje em dia que Vocês gostam de beber todo final de semana. De pessoas de menores aí, adolescentes, né? Não tá na hora, vamos aí. com calma. Vocês também agradecem. O fígado de vocês agradece. Todo organismo em si já agradece. E assim, o tabaco ele não tá ligado só diretamente com a doença do AVE. O tabaco tá ligado, a gente sabe hoje em dia que tem centenas e centenas de doenças que tá ligado diretamente ao tabagismo, né? Não só o AVE, mas tantas e tantas outras. Então, assim, o negócio, gente, é realmente, quem nunca fumou, não fume, e quem fume, faça um esforço, sabe? Faça tudo o que puder, mas diminuir, isso, até cortar de vez mesmo, porque não é legal. Não é legal. O internauta fez uma pergunta interessante sobre quando a pessoa sofre um AVE, eles costumam falar derrame, né? A pessoa paralisa um lado. É nesse lado mesmo que ocorreu o AVE? Não. Tem muita gente que pensa assim, né? Paralisou o lado direito, então aconteceu do lado direito. Mas é totalmente diferente, porque, assim, as vias motoras, as vias nervosas nossas, motoras, elas, aqui no nosso tronco encefálico, que é essa partezinha aqui atrás, elas fazem um cruzamento, porque os movimentos do lado esquerdo são controlados pelo hemisfério direito. Chique. Sim. E assim do mesmo jeito do outro lado. O hemisfério esquerdo controla os movimentos do lado direito. Então, se a pessoa teve um AVE
e paralisou o lado direito, isso significa que esse acidente aconteceu do lado esquerdo. E Acontece de ter 2 AVS, tipo assim, tanto no lado direito, tanto no esquerdo, ou geralmente é um lado só, ou pode ter os 2? Olha, normalmente, quando acontece, é um lado só. Normalmente. É o mais comum. Porque também a pessoa seria muito azarada, né? De ter os dois. Os dois. E qual que, tipo assim, quando acontece, como é que a pessoa fica? Ela... Como são os sintomas? Paralisa completamente. Paralisa totalmente. A pessoa, ela pode sentir um formigamento do lado do corpo, também sentir um lado paralisando mesmo, ficando com a boca mais torta. E essa paralisia é temporária ou ela pode ficar permanente? Depende. Por isso Por tem que isso que atender tem um rápido. atendimento Rápido, né? muito rápido, porque às vezes a pessoa consegue recuperar os movimentos. E uma vida normal depois de um AVC? Sim. Agora, se realmente chegar depois, como aconteceu também, quanto do fluxo foi parado, sabe? Se ultrapassar essas horas, a pessoa pode realmente perder os movimentos, o que tiver acontecido com ela mesmo, e aí é fisioterapia, e tem pacientes que não conseguem nem com fisioterapia recuperar os movimentos. E só completando o que a Júlia está falando, que eu acho importante também, a questão assim, quando a Amanda pergunta assim, na verdade, a Ana. Quando a Ana pergunta assim, como que a gente sabe quando o paciente está tendo um AVE? O que é importante? É importante você ficar atento a alguns sinais. Quais são esses sinais? Por exemplo, você vai chegar para o paciente, por exemplo, você pede para o paciente dar um sorriso para você. O paciente não sorri. Aí você pede o paciente para o paciente, me dá um abraço aqui. Por quê? Na tentativa de ver se ele vai conseguir levantar os braços. Aí não consegue. Então, tem esses, né, entre outros, que a gente pede para o paciente fazer e observar também a questão da fala. Normalmente a fala fica embolada, arrastada, outra hora não fala nada com nada, sabe? Então é muito importante. Então, assim, qualquer suspeita, qualquer indício, olha, assim, não tá normal mesmo, tem alguma coisa que tá normal. Tem que correr com ele para A pessoa pode ter AVC, vamos supor, aos poucos. Ela teve um formigamento, como a Júlia falou, e durante um dia inteiro, ou é tipo espontâneo na hora, assim, teve o AVC? Não, normalmente é uma coisa bem súbita mesmo, sabe? Assim, é repentino. Entendi. Tem pessoa que fala que teve AVC, eu tive AVC, eu tava andando na rua, eu tive AVC, eu tava normal assim em casa, eu tava almoçando. Pode ser algo que já tá acontecendo há mais tempo e uma hora ela estoura. Isso, pode ser que comece, né? Porque realmente o corpo também, o cérebro, principalmente humano, ele ainda é um mistério. Acontece muita coisa ali que a gente, que a gente ainda tá por saber, que a gente está investigando, mas aqueles sintomas mesmo, assim, que tanto para o paciente que está sentindo, quanto para quem está próximo, que vê, que percebe, que é visível, ele dá, assim, bem repentino mesmo. Isso. Não, então, beleza, gente. Muito obrigada pela explicação. Muito bacana. Eu agradeço muito vocês. Muito bom para poder o pessoal de casa aprender, ficar atento aos sinais. Até pra gente mesmo, né, Amanda? Porque tem casos que a gente sempre escuta por aí. Sim. Fulano tem AVC. E AVC porque muita gente tá usando algo muita sigla, desconhecido, né? Tem gente que fala AVC, só pra AVC, entender. Tem alguma diferença? Tem. Na verdade, é interessante vocês explicarem isso, porque tem gente que eu, pelo menos, né? Agora sou bem leiga. nós usamos o termo AVE porque pega toda a parte, o encéfalo todo. Porque o AVC seria acidente vascular cerebral, tá dizendo só de uma região do encéfalo, que é o cérebro. E pode acontecer em toda a região do encéfalo. E por isso a gente usa agora o AVE. Então, gente, olha, todas as dúvidas esclarecidas. Se vocês quiserem depois mandar mais perguntas, a gente traz as meninas de volta para elas responderem coisas mais detalhadas. E é isso. Muito obrigada, gente. Agradeço. Muito obrigada, gente. Foi muito bom esse tempinho com vocês. Tenha uma boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau.